Eu não trabalho só com tecnologia, eu não trabalho só com ferramentas de automação, eu não trabalho só com implantação de Office, eu trabalho com gestão de empresas no geral, todas as áreas praticamente. Tem projeto que a gente está trabalhando com gestão financeira, tem projeto que a gente trabalha com gestão de processos, planejamento tributário, tem muitas áreas específicas que a gente pode trabalhar em cada um dos cenários aí do dia a dia. E eu trago muito aqui Office 365, por quê? Porque é uma área que vocês engajam mais, é uma área que o resultado é um pouco mais rápido e acaba que dá um pouco mais de motivação de falar com vocês. Agora, qual que é o ambiente do notebook? É esse daqui. É um ambiente onde você pode vir aqui e falar o seguinte, eu quero um novo notebook. É só você clicar o novo, teste live. Eu quero que esse notebook avalie essa apresentação aqui. Ele já coloquei teste live, ele já começou a avaliar essa apresentação. Resuma a apresentação. Resuma as normas da lei do bem, eu tinha pedido ele aqui. Aqui, ó. Resuma a apresentação. O arquivo que você viu parece estar vazio. Vamos ver se ele está vazio mesmo? Vamos ver aqui na visão do ChatGPT. Teste live. Vamos abrir o arquivo aqui. E aqui você consegue abrir o arquivo. Olha lá, o arquivo está vazio, ele não conseguiu ler nada. Então, se eu tivesse um arquivo com apresentação, ele conseguiria. Vamos testar um arquivo com apresentação? Vamos falar que eu quero editar esse próprio chat aqui. Quero adicionar uma nova referência para ele. Eu posso vir aqui, buscar nos meus arquivos em nuvem. Não está habilitando. Ele habilita alguns arquivos recentes aqui. Habilita pessoas que você tem relacionamento. E ele habilita o que foi compartilhado com você. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um documento aqui nesse ambiente, ou nesse, eu tenho que subir esse arquivo para cá. Para quem que serve isso aqui? Deixa eu subir um outro arquivo aqui. Por exemplo, eu vou colocar todas as notas fiscais que eu tenho aqui dentro. Vou até colocar mais de um. Estou aqui no Training Space, no ambiente de documentos dele. Vou subir uns arquivos para cá, umas notas fiscais, e vou pedir para isso aqui compor uma base minha. Se eu volto aqui no meu LLM da Microsoft e falo o seguinte, eu quero um novo LLM e eu vou falar de nota fiscal. Vou buscar aqui nas minhas caixas. Deixa ele pegar aqui. Cadê as caixas? Deixa eu pegar esse arquivo aqui. O único problema da Microsoft é que essa indexação deles aqui, para mostrar todos os sites, é meio ruim. Training Space, documentos. Aqui em documentos, aqui, ó, vamos pegar os documentos que a gente criou aqui hoje. Nota fiscal e pesquisa de satisfação. Selecionar. Agora eu estou jogando aqui para dentro, criar. Ele vai criar mais um ambiente específico para eu poder fazer perguntas sobre esse cenário. E aqui eu vou entrar e vou perguntar. Resuma as notas fiscais. Ele guarda todo o histórico daqui para trás. Tá vendo? Ele já trouxe aqui vários detalhes sobre a nota fiscal. Então, qual que é o cenário dessa nova ferramenta da Microsoft? Se você quiser construir dentro dela uma estrutura 100% para você tomar suas notas, colocar as legislações que você acha relevante, colocar, por exemplo, os kick-offs do cliente que você já teve. Não tem como você usar isso aqui de uma forma muito corporativa, porque ele é pessoal, é cada pessoa. O que a Microsoft fez aqui? Vou te entregar um notas muito inteligente com vetorização, ou seja, você salva uma pancada de documentos, na hora que você faz uma pesquisa, uma LangChain vai lá e fala o seguinte, eu quero esse pedaço da vetorização aqui. Aí ele traz esse pedaço, manda para a IA, a IA analisa e me devolve aqui. Essa é uma das soluções que a Microsoft colocou, que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Mas se eu volto na visão de como funciona a visão das pessoas sobre as IAs, qual que é o cenário que eu sempre tenho? Primeiro cenário, eu quero ter um oráculo. Eu quero entrar e perguntar para ele as coisas e ele me responder. Tá ali. É o seu oráculo particular. Ah, Carlos, mas ele só me responde coisas que eu já alimentei ele. Pois é, ele é particular, ele é seu. Então você tem que colocar informação lá dentro. Segunda opção, as pessoas querem usar a IA como assistente. Faz uma análise X para mim, me traga, traz informações. Também é uma boa e pode ser utilizada. A terceira opção é como um agente autônomo, que é aquela que eu sempre prego, que é automatização. É colocar de forma automatizada o processo dentro das empresas. Então, por exemplo, como eu mostrei semana passada, acho que foi semana passada ou foi no vídeo dessa semana. Você pega um currículo, salva ele numa pasta, que automaticamente a IA vai ler esse currículo e vai te dar um relatório. Isso não é um assistente, isso não é um oráculo, é um agente executando uma determinada... Existe uma lenda, existe toda uma crença em volta de uma coisa que o Sam Adams, eu esqueci o nome do rapaz que é o diretor, CEO da OpenAI, que agora vai vir os AGIs. Os AGIs vão ser agentes extremamente inteligentes e específicos que vão conseguir produzir arte, vão conseguir produzir e entender a linguagem humana de forma muito mais estruturada. Então, se os AGIs chegarem, de fato, automaticamente os agentes vão ficar muito mais relevantes e talvez também os assistentes vão ficar muito mais relevantes dentro do dia a dia. Mas aqui a gente tem 3 categorias de IA: oráculo,
pergunta, ele me responde, pessoal ou aberto, tipo da internet. Assistente, eu peço para executar uma coisa e ele me executa. E agente autônomo. Agente autônomo é aquele que executa por automatização e não precisa de alguém executando. Quando eu falo disso, eu vou entrar... Não precisa compartilhar a tela, não tá ruim. Quando eu falo disso, eu vou entrar num cenário que... Qual é as ferramentas que eu devo usar dentro do modelo de IA que a gente tem hoje? Cara, você está mostrando mais uma ferramenta. O notebook LLM, que para eu poder comprar, eu tenho que pagar o Copilot, $1.800 por ano, e eu não estou vendo tanta vantagem nesse modelo de uso. Ok, eu também acho que não tem tanta vantagem nesse modelo de uso de cada hora você pegar uma ferramenta diferente e experimentar. O que você precisa é se especializar em algumas ferramentas. Se você olhar só para a Microsoft, ela tem uma estrutura no Azure de reconhecimento de imagem, uma estrutura de machine learning para aprendizado com máquina, uma estrutura de estúdio só para poder fazer os vídeos. Quando você vai para o 365, na parte ali de orquestradores, no code, você tem o Power Automate conectando com a IA Builder e o ChatGPT. Você tem o Power Apps conectando com a IA Builder ou o próprio ChatGPT. Você tem a possibilidade de trabalhar ali dentro com agentes que vão falar e conversar como bots, que é o Power Virtual Agents. Você tem o Copilot oficial com os produtos dele. Um produto é o chat do Copilot, o outro produto é esse próprio bot agora, esse próprio notebook agora. Tem muita solução que sai no dia a dia. O que eu penso? Eu, Carlos, eu penso em focar em IA de nicho. O que é uma IA de nicho? Eu acho que agora, não a parte do ChatGPT, mas a parte das automações, a gente ainda está numa fase daquele que a gente chama de early adopter, que são as pessoas que adotaram uma tecnologia muito cedo pelo simples fato de querer se conectar com aquilo ali, antecipar e pertencer àquele grupo ali. Não tem um motivo muito claro, a não ser que seja um motivo por inovação tecnológica, um motivo por necessidade operacional. Os early adopter não tem um motivo claro do que eles adotam. Eles vão aprendendo com o tempo. Aí depois você tem duas categorias. A maioria que chegou cedo e a maioria que chegou tarde. A maioria que chegou cedo, que são os early majority, eles são aquelas pessoas que vão, depois dos early adopter, começar a usar a ferramenta e são eles que dão volume para as ferramentas. Então, a partir do momento que passou do early adopter e começaram as empresas, as estruturas começarem a pedir as IAs, começou a surgir muita IA de nicho. E ali a gente tem uma vantagem muito grande no mercado, porque tem muita IA disponível, tem muita opção, e a empresa vai ter que saber escolher cada uma delas. A Microsoft tem várias dessas opções dentro do ambiente dela. Isso, para mim, é uma vantagem bem competitiva. Então, você tem ali os early adopter e os later. E depois você tem os largets, né, que são as pessoas que estavam se arrastando até chegar lá no final. Qual que é a questão? Nesta visão especificamente, a questão é muito simples. O que eu quero ter aqui? A aceitação imediata pelos early adopter, para eles usarem muito, e depois eu preciso tornar aquilo ali fácil de usar o suficiente para que a massa possa usar. E aí você consegue ter os majority adopter, os early majority acessando e depois os lates. Qual que é a ideia nesse vídeo? Mostrar para vocês o LLM, que eu acho que a gente conseguiu mostrar. Mostrar um pouco da estrutura da Microsoft, mostrar um pouco dessa corrida que a gente está tentando seguir, essa corrida de quem está na frente de cada uma das ferramentas, quem tem mais IA, quem consegue usar mais IA. Essa corrida eu acho que ela vai ser freada daqui a pouco por IAs de nicho. Vão surgir IAs muito fáceis de usar, de nichos específicos. Uma IA que só edita vídeo, uma IA que só faz análise de resultado, uma IA que só busca informações abertas na internet. Tem uma IA que só busca informações para eu poder fazer meu planejamento de produção de conteúdo que a própria IA faz. Então, você tem muitas e muitas possibilidades ali dentro. Quando eu chego nesse ponto de ter visto aqui que agora a Microsoft tem um oráculo específico, eu queria mostrar para vocês uma coisa que quase ninguém conhece, que é literalmente um oráculo da Microsoft. A Microsoft, dentro do Azure, criou uma estrutura de LangChain para conectar em um banco de dados vetorizado e levar essa informação até uma linguagem de larga escala, trazer essa informação de volta e aí depois a gente tem que adaptar o que a gente vai fazer com essa informação. Se eu entrego para o usuário, se eu não entrego. Ele pega a sua informação, vetoriza ela, pega essa informação, manda para dentro de através de uma LangChain, para dentro de uma IA, a IA avalia o cenário do que você entregou, traz uma resposta, isso volta para a LangChain entrega para o usuário. Depois a gente vê o restante. Qual é o ponto? Como que funciona esse oráculo? O que eu estava buscando quando eu encontrei ele? Muito cliente quer fazer o quê? Eu queria jogar uma pergunta no SharePoint e ele me respondesse em qual SharePoint está, em qual equipe do Teams, para eu não ter que procurar. Talvez um dia, com uma indexação melhor,
o próprio Copilot consegue fazer isso, mas por enquanto não. Ele não indexa todo o seu banco de dados, todas as suas informações num banco vetorizado para conseguir te apresentar. Então tem um gargalo gigante aí. O que é esse oráculo? O oráculo é um serviço da Microsoft que você pode usar ele conectado a várias coisas. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma ferramenta que ela vai conectar diretamente ao ambiente e vai me trazer um oráculo sobre aquilo que está de informação dentro desse ambiente. Então, assim, eu tenho que deixar ele ligado. Cada vez que uma informação é atualizada nesse ambiente, ele joga ela para cá. Qual que é esse ambiente? Agora, a gente consegue fazer isso aqui. Integrar os sites da Microsoft, do SharePoint, diretamente como se fosse uma fonte de conhecimento para uma IA. Então, você pega o SharePoint, por exemplo, do seu departamento mecânico e coloca lá como uma fonte. Se eu quiser pedir lá, me fala quais foram os últimos relatórios de compra que você encontre. Me fala todas as últimas falhas de transmissão que você encontrou. Me dê um resumo de todas as não conformidades que você encontrou, repetindo os mesmos colaboradores. Isso aqui é muito importante porque a gente pode, a partir de agora, e aí a gente está construindo isso aqui ainda, criar um oráculo para cada empresa. Dentro desse oráculo, a gente vai definir onde ele se conecta. Quando ele se conecta, a gente consegue ter um portal para visualizar tudo que está acontecendo dentro dele através desse Explorer IA Foundry Portal. Então, aqui dentro, eu posso conectar como se fosse um próprio chat GPT. Mas eu não estou conectado mais. Qual que é a diferença que vocês vão pegar? Ela é sutil, mas ela é bem relevante. Quando eu estou aqui, deixa eu fechar isso aqui e sair, entrar aqui no Office e mostrar para vocês a diferença entre essa estrutura do LLM agora e a estrutura do LLM que a Microsoft está montando há mais tempo. Quando eu entro aqui no notebook, eu tenho que necessariamente subir a legislação que eu quero analisar aqui. Ele não fica analisando toda a legislação em conjunto. Quando eu coloco uma conta aqui dentro e eu vinculo essa conta a uma pesquisa, a um sistema, eu posso escolher, mas a gente vai ter que ver se realmente o database cabe, mas eu posso simplesmente falar com que aqui dentro a minha fonte de dados vai ser automaticamente uma estrutura dentro, aí a gente pode ter várias aqui, Azure IA Search. Porque o Azure IA Search, ele vai buscar informação na raiz. Ele vai buscar informação de todos os SharePoints que você quer atualizar e vai trazer para cá indexado. Seu SharePoint para de ter aquele volume muito grande, mas não um volume muito grande de dados, ele vai continuar tendo, mas de acesso, e você joga esse volume todo aqui para dentro. Qual o problema disso? Vetorização. Vetorização aqui ainda está muito caro. O que é vetorização? É eu pegar um banco de dados vetorizado e o que é um banco de dados? Um banco de dados são colunas e linhas. Então, tipo assim, eu tenho um cadastro de fornecedor. Todos os fornecedores estão nessa tabela. Eu tenho um cadastro de animal de estimação. Todos os animais de estimação estão nessa tela. Eu tenho um cadastro de feedback. Todos os feedbacks estão nessa tabela. Quando você joga isso para um banco de dados vetorizado, ele embaralha isso de certa forma, mesmo que organizado, para que todas essas informações estejam estruturadas numa teia. Quando eu falo, por exemplo, que eu quero trazer informações sobre cachorro, ele vai no bloco dos pets e vai trazer toda a informação que tem lá. A IA vai avaliar isso aqui e falar, olha, faz caminho seguir para esse lado. Então, tem essa estrutura já aqui dentro, que é o LangChain. Tem a estrutura de vetorização, só que vocês não vão conseguir vetorizar todo o banco de dados de vocês.